Olá, está começando mais um Alô Senado, o programa que é feito com a sua participação. O cidadão quer saber e os senadores respondem por que o salário dos professores continua tão baixo, o que falta para que os municípios sigam o que determina a lei de resíduos sólidos e construam aterros sanitários. É possível a criação de um piso salarial nacional para motoristas que trabalham com transporte escolar? E de que forma o Poder Legislativo pode ajudar os agentes comunitários de saúde? Tudo isso agora no Alô Senado. Para participar do Alô Senado, você já sabe, é só ligar gratuitamente para 0800 61 2211 ou enviar sua mensagem pela internet. Nosso endereço eletrônico é senado.gov.br/TV. Entre os profissionais mais importantes para o futuro do Brasil estão os professores. Por que então o salário dos professores é tão baixo? Essa é a pergunta de Janete de Oliveira Lima, de Itupeva, São Paulo. E quem responde é o senador Randolfo Rodrigues. Não tem resposta, Janete, para a sua pergunta. Não se justifica o salário dos professores no Brasil ser tão baixo. Lógico que nós temos avançado muito no Brasil na recuperação da educação, na valorização da educação brasileira nos últimos anos, mas muito aquém do que se deve avançar. A remuneração eu posso falar isso, inclusive, de cadeira, porque sou professor. A remuneração de um professor universitário brasileiro é uma das menores remunerações dentre todos os professores universitários do mundo. E isso passa, Janete, primeiramente, pela modificação da atual proposta do Plano Nacional de Educação, conforme foi apresentado pelo governo para o Congresso Nacional. Ora, o Plano Nacional de Educação prevê um investimento de 7% do Produto Interno Bruto na próxima década em educação no Brasil. Os percentuais atuais, as metas que estão propostas no Plano Nacional de Educação e a meta, inclusive, de valorização dos salários dos professores, não colocarão a educação no primeiro mundo, nem recuperarão a capacidade salarial, o poder de compra de professores brasileiros e nem colocarão os professores brasileiros no patamar que devem ser colocados. Para isso, nós esperamos que quando o PNE sair da Câmara e vier para o Senado, seja acatada a proposta de ampliar o investimento na educação de 7% para 10% do Produto Interno Bruto. O Vivaldo Gomes de Freitas, lá de João Pessoa, na Paraíba, quer saber dos senadores por que a maioria dos municípios do Brasil não se mobilizou para construir aterros sanitários. Afinal, a Lei dos Resíduos Sólidos, aprovada no ano passado, exige a construção desses aterros. Quem responde é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Rodrigo Hollenberg. Olha, a lei define um prazo para que os municípios se adaptem à nova legislação. A gente sabe que é uma tradição de muitos municípios brasileiros que utilizaram durante anos os famosos lixões. Foi muito bom o Congresso Nacional ter aprovado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Agora, é claro que os municípios não conseguem se adaptar do dia para a noite, mas é muito importante que a população esteja vigilante, cobre das autoridades locais que cumpram a lei, ou seja, que no maior ou menor prazo possível instalem os seus aterros sanitários, instalem coleta seletiva e transformem o lixo numa riqueza. Hoje, algumas cidades utilizam grande parte da sua energia utilizando o metano produzido com o lixo. Portanto, nós precisamos investir também na coleta seletiva e na utilização do lixo para a produção energética. A preocupação do Vivaldo com a destinação do lixo é muito pertinente. A substituição dos antigos lixões por aterros sanitários está entre as ações mais eficientes para reduzir um dos maiores problemas da atualidade, o acúmulo de lixo. A matéria da repórter Glauciene Lara explica direitinho esse problema e também suas soluções. A população brasileira cresceu 1% em 2009, mas a quantidade de lixo que cada pessoa produziu aumentou quase 7%. O brasileiro gera em média 1,150 kg de lixo por dia, um saquinho como este.
Considerando a população urbana, em um dia são 158 milhões de saquinhos. Em um mês, 4,7 bilhões. Em um ano, mais de 56 bilhões de sacos. E para onde vai todo esse lixo? Quase 40% vão para os lixões. São 1.688 lixões em todo o país, como este em Brasília, que não chega a ser um aterro sanitário, segundo especialistas. A área não tem revestimento impermeável que impede a contaminação do solo e não é coberta com terra todos os dias para evitar que o vento carregue partículas de lixo. No parque ao lado, por exemplo, já foram encontrados metais tóxicos levados pela poeira. Diariamente chegam cerca de 200 caminhões. E no meio de tanto lixo, catadores tentam encontrar o que ainda pode ser reciclado. Mas todos esses resíduos já não cabem aqui. Em 2 anos, Brasília vai precisar de mais um aterro. Cidades estão se urbanizando, cada vez vão ter mais pessoas em áreas mais restritas. E com isso, a geração de lixo e onde dispor e o que fazer com esse lixo está cada vez mais sério. O consumidor precisa gerar menos lixo e separar o que for produzido. As empresas devem reaproveitar as embalagens e resíduos de seus produtos. Com a ajuda dos estados e da União, as prefeituras terão que fazer a coleta seletiva, acabar com os lixões e destinar o que não puder ser reaproveitado em aterros sanitários. Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o Brasil promete dar o primeiro passo para solucionar o volumoso problema do lixo. Eu acredito que com o tempo a população vai incorporar isso e essas diretrizes vão começar a refletir em regulamentações específicas e aí começa a ter ações práticas. Mas tem que começar. No próximo bloco, os caminhos para a criação de um piso salarial para os motoristas e a busca de melhores condições de trabalho para os agentes comunitários de saúde. O Alô Senado volta já.